Boa tarde a todos que escutam o nosso canal. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos vocês. A paz do Senhor para todos que nos ouvem, né? E tem sempre ouvido uma palavra da parte de Deus. É o que eu quero deixar nessa tarde de domingo para o coração de todos vocês que me escutam. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 1, diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este estimava muito, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando estava perto de casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Queridos, ao nos depararmos com esse texto de um grande episódio na vida do Senhor Jesus que marcou, né, a história bíblica nos evangelhos, o Lucas ele descreve muito bem esse texto, que é um texto glorioso. No capítulo 7 de seu livro, nós vamos poder lermos, né, e concluirmos. Tamanho foi o feito e o milagre de Jesus de Nazaré no dia em que o centurião mandou que Jesus dirigisse à sua casa. A história vai dizer que Jesus ele foi até a Cafarnaum e, ao chegar em Cafarnaum, os anciões dos judeus vieram em busca de Jesus. A história vai dizer que eles vieram com um propósito enviado por alguém que era um servo do rei, o centurião. Ele servia, né, ao Império Romano, o centurião, e possivelmente, com certeza, era um homem romano, de Roma. A história vai dizer que Jesus ele estava no apogeu, né, de seu ministério terreno. Quando os anciões vêm procurar Jesus é porque a necessidade era grande que havia lá na casa daquele homem centurião. A história vai dizer que tinha um servo, que ele tinha uma estima muito grande por ele, que ele amava aquele servo. E ele tinha aprendido com o longo do tempo valorizar, né, o trabalho daquele servo junto a ele. E a história vai dizer que aquele homem ele pegou uma enfermidade. Enfermidade essa que estava levando aquele homem a sucumbir na sua vida, né? A definhar. Ele estava morrendo. A história diz, o texto diz, é claro, quando diz que o homem estava ficando moribundo. Ele estava indo, né, encontrar-se, né, com aquele que pode fazer todas as perguntas, né, para nossas respostas com Deus. Então a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele estava sucumbindo e o patrão dele, que era o centurião, que era um homem que dominava, não é, sobre 100 soldados. A palavra centurião está relacionado ao status, ao cargo daquele homem. Era um homem, um soldado condecorado romano que tomava conta de 100 soldados. Mas a Bíblia vai dizer que, embora esse homem ele tomasse conta de 100 soldados, embora esse homem, como diz o texto, ele expressasse profunda autoridade, né, para aqueles 100 soldados que estavam a serviço dele, por ordem de Roma. Ele dizia a um vai e ele ia. Ele poderia dizer a um vem e ele vinha. Realiza um feito, vai fazer uma ordem que eu estou lhe dando, e esse homem poderia chegar e ir e fazer esse feito, realizar essa tarefa, cumprindo sobre as ordens
do centurião. Mas naquele dia, aquele homem que tinha autoridade, aquele homem que era romano, aquele homem que conhecia, né, sobre a fé judaica e sobre o Deus de Israel, e começou a conhecer e a ter conhecimento também sobre Jesus de Nazaré. A palavra vai dizer que aquele homem, ele foi impactado e influenciado positivamente pela mensagem do Galileu, do Nazareno, de Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que ele mandou que os anciões de Israel fossem buscar aquele homem. A necessidade obrigou a ir em busca daquele que pode realizar o grande milagre, daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que pode fazer a alegria tornar a vir novamente, daquele que pode realizar o problema quando o problema é morte, quando o problema não é enfermidade, quando o problema é algo difícil de se solucionar, quando o médico da terra não dá solução, quando a medicina da terra falha, quando todas as coisas que você acredita começam, aleluia, a descredibilizar a sua crença, não é? A sua esperança, ela vai, aleluia, perdendo as expectativas. Então Jesus de Nazaré, ele aparece. Ele aparece na hora certa que tem que aparecer. Eles mandaram chamar Jesus de Nazaré e ele foi. A Bíblia diz que os centuriões, ele esperava Jesus em sua casa, né? E quando ele ficou sabendo que Jesus vinha se aproximando da sua casa, ele mandou uns amigos. E quando os amigos deles vão até Jesus, dirigindo-se a ele com alguma mensagem dada pelo centurião, a palavra era essa, nesse teor. Ele dizia assim: olha, Senhor, eu sei que eu não sou digno, eu não me julguei digno de ter contigo, porque eu sei que eu não mereço, né, falar contigo. Tu és um homem santo, vindo de Deus, um homem diferente, um homem poderosíssimo, né? E muitos judeus acreditam que tu és o Messias, o rei prometido deles. A minha vida, a minha história é uma história de sangue, né? Sangrenta por várias guerras que eu briguei a serviço de Roma. Talvez ele declarasse isso no teor da sua mensagem. Algumas guerras poderiam até ser justas, mas outras foram injustas. E eu sou um homem com sangue nas mãos. Eu não sou um homem digno que o Senhor visite a minha casa. Eu não sou um homem digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu queria só que o Senhor resolvesse o problema do meu servo, porque eu gosto dele, eu amo ele. Eu quero que esse homem viva, porque eu desejo no meu coração, né, tudo de bom que aconteça na vida dele e a saúde dele seja restaurada. Esse é o desejo do meu coração. Não deixa meu servo morrer. Eu quero que ele viva. Eu quero que ele ainda me sirva vários anos e que eu possa sentar à mesa e vê-lo me servir e também trocar palavras com ele. Eu quero dar a ele esperança, mas não posso. Mas disseram a mim que o Senhor pode. Então o Senhor daqui, da onde o Senhor está, parado. Essa é a mensagem que eu quero trazer para o Senhor. Se o Senhor liberar uma palavra só, uma só palavra, o meu criado que está lá em casa, à beira da morte, vai recobrar a saúde, a enfermidade vai abandonar o seu corpo e ele vai voltar a viver. É isso que eu quero que o Senhor faça na vida do meu servo. Então, mestre, por favor, socorre o meu servo. Dá a ele aquilo que o meu dinheiro não pode dar. Dá a ele aquilo que, mesmo com o coração cheio de fé e esperança que eu tenho, eu não consigo dar a ele. Dá a ele, aleluia, porque eu tenho autoridade, mestre. Eu digo a um servo meu, vai e ele consegue ir. Eu digo para ele fazer uma obra e ele consegue realizar. Mas eu não consigo parar que a enfermidade ela possa levar o meu servo à morte. Eu não consigo parar essa enfermidade que está matando ele aos poucos. E ele já está nas últimas, no final. A medicina não solucionou o problema dele. Os médicos que eu trouxe não resolveram o problema. Mas os anciões falaram que o Senhor tem autoridade.
uma autoridade bem maior que a minha, uma autoridade descomunal, uma autoridade que vai muito além das palavras e das ordens de um império. É mais poderoso do que a voz do meu imperador. As palavras do Senhor têm poder e elas transformam o morto em vivo e elas fazem aquela pessoa que está sucumbindo retornar dos mortos. Eu queria que o Senhor liberasse uma palavra. E a Bíblia diz que Jesus liberou essa palavra e o servo do centurião, ele foi curado. Eu queria dizer para você que está me ouvindo, né, através do meu canal, nessa tarde, que Deus possa, aleluia, liberar uma palavra tal qual você está precisando. Naquela situação, o servo do centurião precisava, né, de uma palavra de fé e de autoridade de Jesus. Talvez você também, nessa tarde, precise de uma palavra de autoridade de Jesus. Então Jesus quer dar essa palavra para você. Não perca o culto, vá à igreja, vá ouvir a voz de Deus, vai receber a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra de autoridade para entregar para a sua vida. Acredite nisso. Toda a sua história está prestes a mudar. Você deve acreditar que Jesus ele tem uma palavra poderosíssima que vai transformar a sua realidade em outra realidade. Eu queria dizer isso para você nessa tarde. Eu senti de Deus de dar essa mensagem para vocês. Então medita, acredita, uma palavra só, uma palavra de Jesus pode mudar todo esse sofrimento que você está enfrentando, toda a incerteza que você está vivendo, todo esse problema que você tem vivenciado ultimamente, né? Essa solidão, né? Essa busca por algo mais, né? Por algum companheiro, né? Por alguma pessoa que você deve se importar. Jesus ele quer que você realize seus desejos e sonhos. Ele está interessado em fazer isso na sua vida. Basta você crer. Tenha a fé que teve o homem romano naquele dia, o centurião. E Jesus, ele vai liberar uma palavra de cura, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de restauração e de futuro para a sua história. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te ajude.